Hoje a gente vai de eu vi, e bastante eu vi aqui no Rio Claro Notícias com vários flagrantes. No primeiro, um verdadeiro absurdo, que mostra o quanto a imprudência de uns pode trazer prejuízos para outros. Olha, um morador revoltado com este motorista mandou o vídeo para a gente na câmera de segurança da casa dele. O carro bate contra a guia e arranca até o postinho de proteção instalado na calçada. Outros moradores disseram que pouco antes esse mesmo motorista quase atropelou uma idosa e que ele estaria embriagado. Imagine se tem alguém parado nessa esquina esperando para atravessar aí. Agora, num outro caso de eu vi, um morador desta vez do centro mandou estas fotos aí pra gente. Olha, elas são da escola Joaquim Ribeiro, prédio histórico de Rio Claro, que abrigou uma das escolas mais tradicionais da cidade. Ele quis mostrar a situação de abandono. Tem mato, tem placas quebradas, a grade que não está resistindo aí à ação do tempo, falta de manutenção. Realmente é um retrato da educação, né? Porque se alguém ainda frequenta a escola, com que vontade que o aluno vai para essa aula aí? A gente mandou o pedido de explicações aí da prefeitura, o que pode ser feito com relação ao prédio, a manutenção, qual é o uso que ele tem na sociedade, na cidade hoje. Ainda não recebemos o retorno. Mas tem mais um, ó. Esse aí é para descontrair um pouquinho. Ontem, na primeira parte da sessão da Câmara de Vereadores, um deles estava ausente, o vereador Sérgio Calisto. Mas um telespectador encontrou o vereador, olha só, seguindo de bicicleta pela Rua 8, sentido centro. Isso foi ontem por volta das 6h30 da tarde, sendo que a sessão começa mais ou menos uma hora antes. Mas lá estava ele, o vereador, firme e forte, e nós conferimos que logo depois ele chegou à sessão a tempo de votar algumas das pautas ainda. Ou seja, ele estava a caminho com o veículo mais tradicional da cidade, a bicicleta no caso. Em contato com a assessoria de imprensa da Câmara, fomos informados que os vereadores não têm que dar justificativas sobre faltas ou atrasos. Apenas a ausência entra aí como abstenção no que foi discutido e votado antes. Pelo menos ele não fica usando carro oficial para cima e para baixo aí, gastando dinheiro público. Você pode participar do nosso quadro Eu Vi, mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, anote o número 994644958. Pode ser por e-mail também, tvclaré@redeclaré.com.br. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública, principalmente sobre a questão dos condomínios, que na semana passada a gente teve uma ação cinematográfica aqui em Rio Claro e comigo aqui está o Coronel Belagamba, ele que é especialista em segurança pública e é a pessoa que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Coronel. Estamos sempre à disposição. Hoje a gente tem essa sensação de que a gente enche a casa de adereços, cadeados, cerca elétrica e tudo mais, principalmente o pessoal que investe às vezes muito alto para morar num condomínio tem essa sensação de segurança absoluta. E os bandidos estão articulados também. Como que o senhor avalia uma situação como essa? Essa questão de sensação de segurança é um anseio da própria Polícia Militar e da população de longa data. Realmente, hoje, até por conta dessa quantidade de roubos, quantidade de abusos que existem, as pessoas estão tentando substituir essa sensação de segurança implementando sistemas de segurança. Mas nem sempre isso é suficiente para fazer às vezes, mesmo porque os marginais eles têm tempo suficiente para analisar esse sistema, que muitas vezes pode ser ineficiente, e também tem tempo para analisar a própria população, onde vai ser o objetivo dele. Então nós temos que ficar muito atento com relação a isso. É uma coisa interessante que nós devemos sempre de frisar é a questão da atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil. Eles são responsáveis pela segurança pública, mas não conseguem estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mesmo porque a quantidade de roubos, quantidade de crimes que acontecem é muito grande. Então existe a necessidade de se direcionar esse policiamento para onde se faz necessário. Como que se faz isso? Através do estudo dos registros de ocorrências. Por isso é muito importante que toda ocorrência que aconteça seja registrado para que o policiamento possa estar ciente e direcionar para aquelas áreas mais carentes. Com relação à ousadia deles, né? A gente falou isso para abrir até a nossa entrevista. A gente tem uma reportagem que a gente preparou, a gente mostra pelo menos 2 ou 3 fatos interessantes da cidade que aconteceram este ano, inclusive o assalto da semana passada, e que realmente envolveram aí essa criatividade grande dos marginais. Dá uma olhada. Onde mora a segurança?
Será que nos dias atuais ela existe? Foi-se o tempo em que morar em um local como este, ou quem sabe este aqui, era sinônimo de tranquilidade. Você pode ver que tem vários apartamentos que não tem câmera, ou mesmo com câmera, os bandidos entram do mesmo jeito. Tem muitos locais por aqui, a gente sabe que você está muito mais bem protegido na mão de quem domina o bairro, bandido que domina o bairro, do que a própria polícia. Basta circular no meio de algumas pessoas para ouvir relatos de vítimas da criminalidade e de pessoas que vivem inseguras. Olha o Luiz, por exemplo. Ao caminhar assim pelo centro da cidade, parece até que não está preocupado. Mas não é bem assim, não. Já foi vítima 2 vezes. E o pior é que o cara mora a 1 quadra de distância. Então, quer dizer, você não está seguro em lugar nenhum, só nas mãos de Deus mesmo. Esta família também viveu um grande drama recentemente. Bandidos os renderam dentro do ônibus que utilizam para serviços de viagens. Vai, passa o dinheiro, senão eu vou atirar em vocês. Vai, foi fita passada, eu sei que vocês estão indo pro Brai fazer compra. Vamos, eu quero celular e dinheiro. E começou a apontar arma para todo mundo. E aí cada um busca se prevenir como pode. Se cercam de artifícios que possam inibir os bandidos. De acordo com este corretor de imóveis, morar em locais cada vez mais fechados tem sido alternativas. Ninguém tem segurança mais, acabou a segurança, infelizmente. Então, o imóvel que tem uma portaria, ele tem uma procura maior, tanto de venda como para locação. E com isso também subiu o preço, tem um preço maior do imóvel fora do condomínio e dentro do condomínio. Mas e aí? Seria a solução? Algumas ocorrências fazem o medo tomar conta. Em abril deste ano, uma ação repercutiu nacionalmente. Bandidos não se intimidaram, invadiram este prédio. Eles chegaram a ter acesso a um dos apartamentos, mas a tentativa foi frustrada e terminou desta forma, com um tiroteio em plena luz do dia. O resultado: uma pessoa morta. Os bandidos tinham tudo planejado. De acordo com informações já apuradas, na quinta-feira um deles esteve aqui, acompanhado por um corretor de imóveis, com a intenção de comprar ou alugar um apartamento. Era o pretexto para entrar e conhecer o andamento do condomínio. No dia seguinte, ele voltou sozinho e, como foi reconhecido pela portaria, sua entrada foi permitida. Ao passar pela primeira grade, ele rendeu o porteiro e acionou os comparsas que invadiram o prédio. Mesmo a tentativa sendo registrada no outro dia, a Associação dos Corretores discutiu o assunto. Os profissionais usam medidas cautelosas e preventivas. Hoje a gente tem essa cautela de consultar quem que essa pessoa está indo visitar. Então todo esse trabalho a mais a gente tem porque existe uma preocupação da segurança pública que é deficiente, totalmente deficiente, e a gente tem agora fazer o papel do setor público, né? O caso mais recente foi registrado neste condomínio de luxo. De acordo com informações, os bandidos cavaram um túnel para ter acesso a uma das residências. Além da insegurança, uma população descrente com a justiça. Olha, na primeira vez eles até apareceram em casa, fizeram ocorrência, mas a investigação está correndo até hoje. Na segunda vez, nem sequer apareceram. Eu tive que fazer contato com um, com o outro, até porque eu já sabia quem era, até que os próprios populares me ajudaram a recuperar os pertences perdidos, né? Eu não pude contar com a polícia, infelizmente. É que além da falta de estímulo e aparelhamento e o próprio respeito do Estado com a polícia, a gente nota também que isso tem fortalecido o crime. E aí, coronel, a matéria foi bastante explicativa aí de várias situações que estão acontecendo, principalmente nos condomínios. O que dicas a gente pode dar, de repente, para minimizar essas questões? Essa questão do condomínio, nós temos que pensar da seguinte forma. Existe a necessidade de nós trabalharmos primeiro o treinamento dos profissionais que trabalham nesses locais, que muitas vezes trabalham de forma destreinada e até desmotivada. Nós temos que trabalhar também de uma igual intensidade os condôminos, as pessoas que moram nesse condomínio, e também avaliar o condomínio, os equipamentos de segurança tecnológicos colocados à disposição desse condomínio, se estão coerentes com aquele local, com aquela dimensão daquele condomínio. Muitas vezes, Paulo, nós verificamos, conversando com as pessoas que trabalham, que moram nesses condomínios, nós verificamos uma pressão muito grande dos próprios condôminos, que, mediante das regras, das normas impostas para a segurança daquele condomínio, descumprem.
e coagem os funcionários de tal forma que impossibilite o desenvolvimento do serviço dele como deveria ser. Por exemplo, então, não permitir a entrada de um parente sem identificação correta, alguma coisa assim? Perfeitamente. Existe a necessidade de veículos insufilmados, de se abaixar a janela para verificar quem está dentro. Tá? Existem moradores que batem de frente, que não aceitam essa imposição do porteiro, né? E inibem a atuação dele, até ameaçando de dispensa e outras coisas. Isso daí inibe, né, a atuação correta dele e facilita a atuação do bandido porque ele está vindo, o marginal ele está vendo, ele está observando, ele trabalha em cima do princípio da oportunidade. Então ele vai ver onde tem falha, existe ponto negro na segurança, ele vai ver se o porteiro é bem treinado, se ele está ciente de todas as alternativas para se acessar aquele condomínio. O senhor acha que hoje prestadores de serviço dentro dos lugares podem complicar? Por exemplo, se eles não são ali identificados criteriosamente, então eles têm acesso a toda aquela rotina do condomínio e essas informações podem sair, às vezes, desses profissionais prestadores de serviços não tão identificados corretamente? Certamente. Eu até me atrevo a falar que dei uma estudada a respeito do assunto. A grande maioria das invasões a condomínios se dá pela porta da frente. Então, alguma facilidade, alguma falha eles identificaram para poder ter acesso àquele condomínio. Então, obviamente, tem que ser investido. Não se pode a pessoa morar num condomínio, dispor até de um valor maior a respeito para poder ter um conforto maior, mas dispensar um treinamento adequado, uma orientação adequada e, principalmente, trabalhar em prol da segurança de onde ele mora. Então, tem que ser impostas regras, mas nós vamos obedecer essas regras como tem que ser feito. Maravilha, Coronel. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Obrigado. A seguir, clima de confraternização. PM faz homenagens a policiais por trabalhos em 2015. E projeto Claretiano Terra Nova faz apresentações culturais. Daqui a pouco.